De acordo com o texto, é correto afirmar. Então, a partir do comando, nós vamos ter que fazer a análise do texto citado. Vamos para o texto. A emancipação das colônias hispano-americanas, liderada pelos grandes senhores de terra e pela burguesia criolha, encontrou apoio nos setores médios e populares, os quais, em alguns momentos, chegaram a ameaçar a estrutura de dominação de classe imposta pelo regime colonial. Entretanto, com exceção dos Estados Unidos, que implantaram um regime liberal burguês, no restante da América a independência revelou-se um fato político. Realizada a autonomia, rompidos os vínculos com as metrópoles, as classes dominantes das antigas colônias tomaram o poder e constituíram estados nacionais que mantiveram afastada das decisões políticas a massa da população trabalhadora, majoritariamente indígena, camponesa ou não. A estrutura colonial não sofreu qualquer alteração de peso. A estrutura colonial não sofreu qualquer alteração de peso. A Inglaterra abriu mais ainda sua porta no continente, assegurando-se de mercados consumidores de matérias-primas. A propriedade territorial continuou nas mesmas mãos, a despeito de algumas tentativas de líderes liberais das guerras de independência. A população camponesa permaneceu sob a exploração e o domínio dos seus antigos senhores. A partir da análise do texto, fica muito claro que há uma continuidade tratando das elites dominantes e do contexto de exploração do trabalho. Se nós temos ali antigas colônias que tinham um modelo agroexportador, essas novas nações serão guiadas pelas lideranças das antigas colônias, então, a grosso modo, ainda nobres, e nós vamos ter ali a manutenção da exploração da terra como base da economia. Então, vão ser nações que estão surgindo agroexportadoras. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A. A América Hispânica estava vivenciando, já há algum tempo, um maior grau de liberdade comercial em função da crise econômica metropolitana, bem como a crise política desencadeada pelo domínio francês entre os anos de 1808 a 1813. A alternativa A é a alternativa correta. Essa liberdade que vai acabar contribuindo para que as elites locais deem início ao processo de independência está diretamente associado ao controle francês sobre a Espanha. Napoleão, quando controla a Espanha, acaba optando por dar maior autonomia política para lideranças de colonos na América Espanhola, para que esses colonos conseguissem fazer uma gestão submetida a Napoleão, mas que eles fossem obrigados a comprar produtos franceses. Então Napoleão, com isso, conquistava um apoio para administrar um território enorme, que era o território da América Espanhola, tinha acesso às matérias-primas produzidas pela América Espanhola e, além disso, ampliava o seu mercado consumidor, podendo exportar produtos franceses para a América Espanhola. Então, a partir dessa certa autonomia política dada por Napoleão a essas elites coloniais, nós podemos afirmar que há uma certa liberdade política e também comercial presente na dominação francesa, presente na América Espanhola. Bom, então com isso, alternativa A, correta. Alternativa B. O fenômeno da emancipação política na Nova Espanha foi peculiar na América. A Revolução Mexicana foi um movimento mais representativo do descontentamento da parcela camponesa da população contra o autoritarismo e dominação da Espanha, culminando na emancipação do território do México. De fato, nós temos uma alta representação tratando do processo de Revolução Mexicana, mas vale ressaltar que o momento popular dessa revolução, que foi liderado pelos padres Hidalgo e Morelos, gerou momentaneamente a independência do México em 1815, mas a independência definitiva só veio com um movimento liderado pelas elites criolhas, que vai gerar a independência mexicana em 1821. Mesmo assim, o trecho não foca nessa temática abordada na alternativa B, o que faz também com que a alternativa B esteja errada. Alternativa C. Em toda a América Hispânica e também na portuguesa, o processo de lutas pela emancipação dos diversos espaços geográficos e, futuramente, se constituiriam em espaços nacionais, foi conduzido pela Igreja, que lucraria com as emancipações, agregando mais terras ao seu já rico patrimônio.
A alternativa C, ela está errada. Fica muito claro na leitura do texto que são as elites criôdias e os grandes senhores que lideraram os processos e não a igreja. Então, a alternativa C, errada. Alternativa D. A participação dos Estados Unidos nos processos de independência das Américas foi de crucial importância para a adoção do regime republicano pelos espaços recém-independentes. A partir da leitura do texto, fica muito claro que não há uma participação tão efetiva dos Estados Unidos nesse processo de independência. Quem mais vai apoiar esse processo de independência é a Inglaterra e os guias desse processo, segundo o autor, a elite dos senhores proprietários de terra e a burguesia criôdia, o que faz com que a alternativa D também esteja errada. A alternativa E. Após sua independência, a América Portuguesa rompeu os laços com a metrópole, Portugal, e aliou-se às forças de Napoleão Bonaparte, adotando para esse espaço recém-independente os princípios da Revolução Francesa. A alternativa E, ela também está errada. Primeiro, ela não foca na temática do trecho e o comando pede de acordo com o texto. E, além disso, o processo de independência do Brasil, que seria ali a América Portuguesa, ele ocorre posterior ao período napoleônico. Então, o Brasil se torna independente em 1822 e Napoleão cai definitivamente em 1815. Então, não há essa associação, o que fortalece a ideia de que a alternativa E também está errada. Então, mais uma vez, alternativa A, correta.